A paz. Hoje eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem que está em Lucas 18, que fala sobre a parábola da viúva persistente. É do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz que Jesus contou a seu discípulo uma parábola para mostrar-lhe que devia orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia Deus e não se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então, o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhe fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? O que me chama a atenção é que essa viúva, mesmo diante de nãos, mesmo diante de negativa do juiz, ela não desistiu daquilo que ela queria. Ela continuou persistindo. Ela continuou perseverando na fé. E não desanimou. E assim, até que um dia, mesmo aquele juiz sendo considerado um juiz injusto, não temendo a Deus e não se importando com as pessoas, ele disse: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Devemos aprender que aquele juiz que é injusto, ele, pela persistência daquela viúva, ele declarou aquela causa a favor dela. Imagine Deus, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós não desanimarmos diante das adversidades, diante dos nossos problemas, diante das nossas aflições, se nós não desanimarmos e clamarmos por aquilo que nós almejamos, clamarmos pelos nossos sonhos, clamarmos pelos nossos milagres, clamarmos pela cura, clamarmos pela provisão, clamarmos pelo uma bênção, enfim. Imagina se aquele juiz, ele deu uma causa favorável para aquela viúva, por que Deus não vai responder às nossas respostas? Por que Deus não vai nos abençoar? Por que Ele não vai nos responder? Que o Senhor disse: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos? Que clama a Ele dia e noite? Será que Ele continuará a adiar a resposta? Eu afirmo que Ele fará justiça, e rápido. Mas para isso, nós precisamos perseverar na fé. Para isso, nós não possamos desanimar. Se eu almejo algo, eu preciso correr atrás. Se eu quero um milagre, eu preciso orar e clamar ao Senhor. E eu não posso desanimar diante das adversidades. Eu preciso perseverar. Eu preciso ter fé. Eu preciso ser resiliente naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo. Também em Lucas 18, no versículo 35, a palavra de Deus fala que tinha um mendigo cego. E que aquele mendigo, ele ouviu falar dos sinais e maravilhas de Jesus. Que quando ele ouviu aquele barulho da multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. E a multidão falou que Jesus de Nazaré estava ali. E o que ele fez? Ele era cego. Ele gritava. Ele gritou e a multidão mandava ele calar, porque ele estava atrapalhando. Mas mesmo diante de uma multidão falando para que ele calasse, ele não se calou, porque ele viu que ali era a oportunidade dele receber o seu milagre, receber a sua cura, dele voltar a enxergar. Porque era fácil, ele cego, uma grande multidão ali gritando: cale-se, cale-se. Ele não calou. Ele gritava mais alto. Quanto mais a multidão falava: cale-se, você está atrapalhando. Ele continuava a gritar. E ele gritava mais alto. Porque a palavra de Deus diz que como ele gritava alto, Jesus ouviu e ordenou que trouxesse o homem. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus lhe perguntou:
o que você quer que eu faça? Ele respondeu, eu quero ver. Então, mesmo você precisa também ter convicção daquilo que você quer. Você quer uma cura? Então você precisa correr atrás da sua cura. Você precisa clamar pela sua cura. Se você quer realizar um sonho, você precisa correr atrás do sonho, buscar e clamar ao Senhor pelos seus sonhos. Senhor, abençoa meu sonho. Senhor, me ajuda. Faça um milagre na minha vida. Eu tenho esse diagnóstico contrário, mas eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor irá me curar. Assim como esse cego, que diante daquelas adversidades que as pessoas mandam das pessoas, e que ele, o que ele poderia fazer ali naquele momento? Ele poderia gritar. Se ele calasse, provavelmente a multidão ia e ele ia ficar. Mas ele continuou gritando. Até que ele se encontrou com o Senhor. E o que o Senhor perguntou? Mas o que você quer? Eu quero ver. E Jesus disse, receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Esse homem, um mendigo cego, ele correu atrás do seu milagre. Ele não desanimou diante das adversidades, diante daquela multidão mandando ele calar. Ele perseverou nas suas atitudes. Ele foi resiliente. E o Senhor o curou. E o quanto você tem perseverado? Será que você realmente tem perseverado naquilo que você quer? Também podemos lembrar da mulher do fluxo de sangue, que após 12 anos com a doença, ela não desistiu. Ela poderia desistir. 12 anos, imagina 12 anos com uma doença. Uma doença que ainda ela era considerada indigna, impura. Ela não poderia estar com as pessoas que nós olhamos, mas a minha causa é muito difícil. Imagina passar 12 anos com a doença, que você é considerada impura, que você não pode estar em convívio com as pessoas, e mesmo assim ela não desistiu. Ela pode perder tudo que ela tinha, mas quando ela teve uma oportunidade, quando ela ouviu falar de Jesus, e quando ela viu que Jesus estava próximo, ela correu atrás da sua cura. Ela não poderia estar tocando nas pessoas, mas ela tocou na veste de Jesus. Diante de uma multidão. Imagina o quão aquela mulher não estava frágil. Ela perdia sangue. Então, imagina como ela estava frágil. Mas ela não parou diante daquela dificuldade que é pessoas. Diante da sua limitação. Diante das suas dores. Das suas fraquezas. Provavelmente ela estava muito fraca. Ela já tinha buscado todas as saídas, mas ela não tinha encontrado. Ela procurou as ajudas médicas, mas existia um decreto na vida dela. Mas ela não se apoiou naquele decreto. E ela, quando teve a oportunidade, ela ela foi atrás de Jesus, andou atrás de Jesus e até tocar nas suas vestes. Então, não desista do seu milagre. Não desista dos seus sonhos. Continue perseverando na fé. Clama ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para aqueles que crê. Então, se você tem fé, mantenha a sua fé. Continue firme. Não desanime. Não importa o que você esteja passando. Não desanime. Creia que Deus vai fazer sobre a sua vida. Creia que Deus vai mudar a sua realidade. Eu creio que o Senhor pode mudar a sua realidade. Eu creio. Em nome de Jesus. Não desiste, não desanime. Persevere na fé. Tenha resiliência, mantenha firme. Ore, clame ao Senhor. Pois o Senhor diz, será que o Senhor não vai responder as suas respostas? Será se você clamar, orar e persistir, será se Ele não vai te responder? Eu creio que o Senhor vai te responder. Porque a palavra de Deus diz também, lá em Salmo 121,
Eu olho para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus, ele não cochila e nem dorme. Então não importa o que você esteja passando. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de provisão. E Deus é um Deus de socorro. Em nome de Jesus. E eu declaro que em nome de Jesus, que todas as pessoas que passaram por esse vídeo, que assistiram esse vídeo, seja tocada, renova, que o Senhor venha renovar a fé, que o Senhor venha restaurar, o Senhor venha com a cura, o Senhor venha com milagre, o Senhor venha com a provisão, o Senhor venha com renovo e restauração de sonhos, o Senhor venha com libertação. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você. Eu declaro o novo de Deus. Eu declaro um recomeço. E eu declaro algo novo sobre sua vida. Em nome de Jesus. Então, não tenha medo. Não desanime. Persevere. Seja forte e corajoso. Assim como o Senhor ordenou a Josué. Josué, seja forte e corajoso. E não desanime. Não tenha medo. E seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor todo o tempo. Não murmure. Profetize. Tá difícil? Então você vai profetizar. Profetize, Senhor, eu vou receber a cura. Senhor, eu vou receber um milagre. Senhor, eu vou receber uma provisão. Em nome de Jesus, comece a profetizar a partir de hoje. E não murmure, que Deus vai responder as suas respostas. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te proteja. E que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele vai vir com o seu socorro na vida de vocês. Amém? Não importa o que você esteja passando, creia que Jesus fará e Jesus transformará. Em nome de Jesus. Amém.